outra coisa que castigava a humanidade, que trazia consequências terríveis à humanidade, eram as maldições. E isso acontecia porque era consequência das más escolhas que as pessoas faziam. Ia passando de geração em geração. E aí Cristo vem para destruir o pecado, mas também as consequências, que o sacrifício de Cristo vem para aniquilar o poder, aniquilar as maldições que estavam sobre a humanidade e trazer para nós também o usufruto, a capacidade agora de usufruir de todas as bênçãos. Paulo, ele escreve um texto maravilhoso no capítulo 3 de Gálatas, eu vou ler os versículos só 10 a 14, que ele diz assim, ó, contudo os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, aleluia, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados. Paulo sempre deixa claro que já foram, já somos. Não seremos, é um ato passado, né? Já recebemos. E com as mesmas bênçãos de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Isso, né? Então, a partir desse trecho fica bem claro, né, que Cristo já tomou todas as maldições na cruz, porque ele se fez maldição em meu lugar. E por isso não existe mais nenhuma maldição na vida do cristão. Nós somos um povo abençoado. Dizer isso daí para o cristão de que ele ainda tem que quebrar alguma maldição é uma heresia, porque no que nós cremos em Jesus é automático. Todas as maldições já são quebradas em nossa vida. É necessário crermos em Jesus. Estarmos em Jesus. Viver para Jesus. Ter a nossa vida semelhante a Cristo, né? É muito lindo que eu vou entrar em uma coisa aqui agora, gente, que essa palavra para vocês, que quando eu ouvi isso aqui, sabe quando você tem um boom na sua mente? É a chamada, né, podemos dizer, palavra rema, né, que abre assim. Eu amo a palavra de Deus e quando o Senhor me revela algo na sua palavra, eu vejo pessoas que ele deu revelações assim, eu falo, meu Deus, que coisa tremenda. E quando eu conversei com o Everton sobre esse assunto que eu vou entrar aqui agora, e ele pregou, ministrou sobre isso, trouxe essa revelação que Deus deu, cara, eu fiquei assim, extasiado, porque eu já li essa passagem algumas vezes, eu nunca fiz essas ligações. Porque, como eu disse, todo o Velho Testamento, Deus já vinha dando sinais da pessoa de Cristo e da sua obra redentora, falando como seria. E aí, como havia um problema na humanidade das maldições hereditárias, o Senhor também já havia dito como ele ia exterminar essas maldições nas nossas vidas. Um dos textos que fala justamente sobre isso, do poder que havia das maldições sobre a humanidade, as consequências, como isso se repetia, e está lá em Jeremias, no capítulo 31, dos versículos 29 a 34. E ele diz assim, ó, naqueles dias, ou os dias da nova aliança, já não dirão, o povo não citará mais este provérbio. Os pais comerão uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragarão. Cada um morrerá por seu próprio pecado. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o meu povo, Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a sua esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o meu povo, o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, Jeremias já disse, o Senhor através de Jeremias falou, o povo não citará este provérbio, os pais comerão uvas azedas, mas os dentes dos filhos que estragarão, porque era comum.
Sim. Era uma consequência que havia na humanidade, que era as maldições hereditárias, ou seja, os pais cometiam os pecados e ia passando as consequências de gerações em gerações. Só que aí o Senhor, através de Jeremias, disse: ó, vai chegar o tempo que eu vou enviar alguém que vai destruir, aniquilar as maldições hereditárias, as maldições que passam de gerações em gerações. Quando ele diz: já não mais os pais comerão as uvas azedas, os filhos sofrerão as consequências. Isso vai ser exterminado. E é aí que essa palavra se cumpre agora, no Novo Testamento, na morte de Cristo, enquanto ele estava sendo o quê? Crucificado. Que é o que João escreve no capítulo 19, nos versículos 28 a 30. Jesus, que diz assim: Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, presta atenção, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. E agora, gente, presta atenção que isso aqui vai bugar, não vai bugar, vai trazer uma clareza para vocês dessas duas passagens aqui, tremenda. Everton, explica para o povo, traz a revelação dessas passagens. Claro, né? Com o maior prazer. Então, na verdade, o vinagre, ele é um vinho azedo, um vinho de baixa qualidade, né? E o vinho azedo, ele é feito do quê? De uvas azedas, né? Aí tá vendo a relação lá com a profecia de Jeremias, né? Falando sobre as maldições hereditárias. Então, havia um vaso com esse vinho azedo para que o executado tomasse para acelerar o processo de morte. Ele ficava tonto, né? Aí ele se entregava e morria por asfixia, né? Então Jesus estava, na verdade, com sede para cumprir essa escritura de Jeremias 31, 29, né? Ao tomar as nossas maldições hereditárias. Por Jesus ter provado esse vinho azedo, que representa as maldições hereditárias, nós não precisamos provar e, portanto, estamos totalmente libertos das maldições hereditárias, sendo nós totalmente livres e responsáveis pelas nossas ações. Glória a Deus, Glória. Aleluia. Aleluia. Que é o que Jeremias falou. Vai chegar o tempo em que os pais comerão e não mais os filhos sofrerão as consequências. Cada um sofrerá as consequências dos seus próprios atos. Ou seja, já mostrando que viria uma nova aliança, Deus enviaria um Salvador que iria exterminar isso. Essa consequência de que os pais cometem e os filhos que pagam o pato, vamos dizer assim. Mas não. Ficaria um tempo, uma nova aliança onde cada um iria morrer por meio de seus próprios pecados, né?